Política nos Is é um podcast de notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro. Opinião livre sobre temas de proximidade, com tónica na política, sem ignorar outros assuntos com implicações locais ou o contrário. Arranca o episódio 24 do podcast Política nos Is, que é divulgado no Jornal Online. Notícias de Aveiro. Bruno Costa e Rui Soares Carneiro formam o habitual painel de comentadores. Viva! Um olhar pela atualidade nacional. Na abertura, os últimos dias ficaram marcados pela tragédia envolvendo o elevador da Glória em Lisboa. Um descarrilamento que provocou 16 mortos, 5 dos quais portugueses e ainda 22 feridos. Apuram-se nesta altura responsabilidades técnicas e também as políticas, estas últimas, a suscitar polémica partidária, ainda para mais em contexto de eleições autárquicas. Carlos Moedas recusou demitir-se da presidência da Câmara de Lisboa. Um debate inevitável é a pergunta que se impõe. Posso dirigi-la em primeiro lugar a Rui Soares Carneiro. Viva! Sim, viva, e em primeiro lugar, como é óbvio, prestar as sentidas condolências e homenagem a quem neste triste momento e nesta tragédia faleceu, e aos feridos, que ainda temos e vários, e portanto de uma situação que nos relembra a todos que somos seres humanos e que todos falhamos, e não só nós, mas como também aquilo que são os sistemas que nós temos como seguros, que podem de um momento para o outro falhar, e felizmente não temos destas tragédias regularmente, pelo menos a nível mais local e nacional, mas elas existem pelo mundo todo e que nos devem servir de exemplo para aquilo que possamos fazer com medidas preventivas para uma próxima. E é sobre essa parte mais que eu quero versar, porque das questões técnicas fica com quem direito, embora me parece uma nota inicial para criticar esse lado de relatório técnico, que foi dado nota de que levaria 45 dias a ver a luz do dia. É ponto 1, porque temos os olhos postos em nós, e foi noticiado um pouco por toda a Europa, para não dizer um pouco por todo o mundo, principalmente nos países que depois se veio a verificar de que existia perdas humanas ou feridos, e era aqui um bom exemplo para Portugal se chegar à frente e mostrar que efetivamente tem meios que permitam perceber aquilo que se passou e tem meios céleres para fazer essa avaliação, coisa que 45 dias não me parece minimamente razoável para principalmente as famílias que estão à espera de respostas relativamente àquilo que aconteceu. E uma segunda nota para os intervenientes políticos, dando nota, como é óbvio, a começar pelo Presidente da Câmara, que eu acho que esteve bem, Carlos Moedas, num primeiro momento, ou seja, no momento da própria noite, da tarde-noite da tragédia, mas que depois parece-me que se perdeu um bocadinho. Ele desapareceu ali durante 2 ou 3 dias, e quando voltou parece que não voltou com as ideias arrumadas e com, digamos, que alguma serenidade e tranquilidade que a hora pediria que ele transmitisse, e foi um bocadinho embarcar na onda. E ainda não percebi se saiu dele ou se foi tática política para responder àquilo que foi a moderação com que os seus opositores, alguns, diga-se, ou a principal opositora, no caso, interveio no espaço público com essa moderação que se lhe reconhece neste momento. E Carlos Moedas respondeu-me, parece que de forma errada, e dando 3 notas rápidas para essa entrevista, 3 erros básicos, que foi chamar cínica a sua adversária política no momento em que esta foi moderada e que nem sequer apelou, como outros, a uma responsabilização imediata do Presidente da Câmara de Lisboa, e não esquecer que, na verdade, ele é o executivo máximo, o decisor máximo da Câmara de Lisboa, mas que o pelour da mobilidade nem sequer é dele. Portanto, até se daria ao caso de quem pede a demissão de Carlos Moedas
de se dar o dado curioso de que quem assumiria a Câmara é o Sr. Vice-Presidente, que é o que tem o pelouro da mobilidade e, portanto, que é responsável pela Carris, digamos que do ponto de vista político, não executivo, porque é uma empresa municipal e, portanto, tem os seus órgãos, o seu Conselho de Administração. Ponto 2, para quem chamou Carlos Moedas sicários àqueles que junto de socialistas e menos socialistas que apelaram a uma demissão do próprio, parece-me que exagerou aqui no termo, efetivamente, daquilo que é o conceito de um sicário e que se pediria alguma moderação, alguma contenção naquilo que são os termos que poderia usar para quem está simplesmente a dizer a sua opinião e a criticar quem acha que deve criticar. E um ponto terceiro que piorou tudo, a comparação que fez com Jorge Coelho e esse acontecimento da queda da ponte entre os rios, que acho que, aliás, nem sei se Carlos Moedas tem provas daquilo que disse, se tem provas daquilo que disse devia demonstrar por A mais B, porque até hoje, ao fim de 24 anos da queda da ponte dos rios, nunca ninguém afirmou aquilo que Carlos Moedas veio afirmar e, portanto, parece-me injusto, para não estar aqui a me alongar nos termos, as considerações que teceu sobre Jorge Coelho, que ainda por cima é uma personalidade que nem sequer está cá para se defender e, portanto, acho que Carlos Moedas se perdeu um bocadinho com o passar dos dias, ao contrário do seu vice-presidente Ana Correta Correia, que tem sido, que digamos que aqui é a voz mais serena e até que se responsabilizou a si próprio, responsabilizou no sentido político, visto que ele é que tem a pasta da mobilidade, sobre este assunto. Uma segunda nota curta só para a intervenção do Presidente da República, que me pareceu mais uma vez, Marcelo, numa altura em que é aquilo, ainda por cima estamos em vésperas de campanha autárquica e, portanto, houve esta troca de galhardetes entre oposições e posições, acho que cabia ao Presidente da República, até pela exposição pública internacional que este caso teve, vir a apelar a alguma serenidade, alguma humanização do assunto e aquele lado humano que conhecíamos nos primeiros tempos de Marcelo Rebelo de Sousa, que acho que era isso que lhe ficaria bem neste caso, servindo de exemplo aos outros todos e não vindo pedir a público também ele responsabilidades do caso. E terceira nota curta para Alexandra Leitão e José Luís Carneiro, que são, quer se queira, quer não, as vozes do PS neste momento e não outros atores políticos, de moderação, seja por taticismo político ou não, não interessa, o que interessa é que vieram ao público transmitir essa moderação de crítica e exigindo sim responsabilidades no sentido daquilo que é a análise do relatório técnico e de perceber efetivamente o que aconteceu ou não aconteceu nesta tragédia. E portanto essas três notas políticas, estes três intervenientes, se quisermos, nem sequer perdendo tempo a falar da moção de censura que foi apresentada e que foi ontem à Assembleia Municipal de Lisboa apresentada por parte do candidato do Chega, quer dizer, não faz sentido nenhum. E aliás, acho que pelo contrário, estas moções de censura que o Chega, por exemplo, apresentou ontem, têm sempre o efeito contrário, que é o de demonstrar que até a oposição esteve ao lado da posição, ou seja, de Carlos Moedas, no sentido de não votar a favor da sua demissão, embora aqui a moção de censura numa Assembleia Municipal não tem efeitos práticos nenhuns, não é como no Parlamento, como já aconteceu há muito pouco tempo, e portanto mesmo que ela fosse votada por toda a gente, inclusive ao partido de Carlos Moedas, não teria efeitos práticos nenhuns, porque não obrigaria a uma demissão do Executivo, tendo em conta que são órgãos diferentes e a Câmara não depende diretamente da Assembleia Municipal, e portanto deixava essa nota sobre estes intervenientes deste ponto de vista político, esperando que a parte técnica seja mais célere do que aquilo que foi inicialmente previsto dos 45 dias. Bruno, politicamente o Presidente de uma Câmara é sempre responsável para tudo que corre bem, para também o que corre mal, mas daí até apresentar demissão do cargo, enfim, vai uma distância, ou terá de ir uma distância ainda um bocadinho longa. Iniciar por lamentar a perda das vidas humanas e lamentar a perda dos familiares que ficam sem aqueles que partem neste momento.
É efetivamente um facto trágico para a cidade de Lisboa e para o país, aquilo que aconteceu. E sim, Carlos Moedas é o Presidente da Câmara e no fim da linha será sempre a responsabilidade assacada a ele. Mas aqui, na minha perspectiva, Carlos Moedas tem motivos para não se demitir e são vários. A primeira questão é, eu acho que não pode haver decisões políticas e a dado momento surgiu nas notícias que o Presidente da Carris teria apresentado a demissão ao Presidente Carlos Moedas e que teria sido recusado porque Carlos Moedas lhe respondeu: aqui ninguém foge. E eu concordo com ele, enquanto não houver decisões da Comissão Técnica, conclusões técnicas do que é que se passou efetivamente, eu acho que ninguém se deve demitir e deve estar toda a gente nos seus lugares para poder responder prontamente àquilo que seja pedido o esclarecimento. No fim da linha, quando houver as conclusões, aí sim, assacamos responsabilidades e veremos quem é que se deve demitir e quem é que deve assumir as responsabilidades em última linha. Acrescendo aqui que vamos supor que Carlos Moedas, à data de hoje, se demite porque diz que é o responsável. Corre o risco, dentro de um mês, de ser eleito novamente para Presidente da Câmara. Em última análise. Fará sentido? Não me parece que faça grande sentido, sem conclusões do relatório nesta fase. Ele se demitir quando o povo de Lisboa o vai julgar dentro de um mês. Havendo conclusões técnicas ou não, o povo vai julgá-lo dentro de um mês. Por isso, haverá sempre aqui esta matéria para poder discutir, não é? A questão é se Carlos Moedas tem conduzido bem este processo de explicação, de justificação, da forma como tem assumido a condução do processo. Eu acho que numa primeira fase, e aí foi a fase em que eu acompanhei mais de perto toda a situação, acho que as forças de segurança e de socorro e a própria autarquia responderam relativamente prontas a toda a situação e houve a resolução em seu devido tempo de toda a situação. Depois é a gestão dos dias, depois começa-se a tornar difícil porque há muita discussão, há muita bruma à volta e o Rui dizia que se calhar Carlos Moedas começou a responder de forma menos lúcida. Se calhar também por isso, por haver demasiado burburinho à volta, uma moção de censura que depois não dá em nada, não tem consequência prática, mas serve o objetivo do Chega, eu nisso... Pressão eleitoral também, obviamente. Sim, e podem ir para a rua dizer nós tentámos, eles é que continuam o discurso típico que o Chega tem vindo a proclamar ao longo deste tempo. Serve o objetivo deles. Eu acho que toda a gente tem tido minimamente a clareza de espírito para não se aproveitar deste facto e deixa-me fazer aqui a ressalva que houve um canal noticioso que fez o telejornal a partir do local do acidente que eu achei absolutamente lamentável. Acho que não havia necessidade de fazer aquele telejornal daquele sítio, naquela altura. Mas aqui a questão é, acho que está toda a gente com alguma serenidade a tentar gerir e à espera das conclusões finais, para perceber aí sim, quando houver conclusões, e esperemos que não sejam os 45 dias, até porque os 45 dias vão para lá das eleições autárquicas, convinha, e eu nisso acho que era interessante, haver respostas antes das eleições autárquicas, não só para responder aos países que perderam cidadãos, países estrangeiros, mas também para os lisboetas saberem, ok, houve aqui uma responsabilidade efetiva ou não houve uma responsabilidade efetiva. E é muito possível que as conclusões desse inquérito também sejam pretexto para outras ações, nomeadamente a litigância, a reclamação de indemnizações, porque estes casos normalmente acabam nos tribunais, pelo menos nos tribunais cíveis. Segundo tema, um bocadinho mais resumido, mas não podemos deixar de falar que o governo, os patrões e sindicatos retomaram hoje mesmo as negociações para a revisão da lei laboral. O ano
anteprojeto chamado Anteprojeto de Trabalho 21, prevê medidas de flexibilização dos regimes laborais, designadamente a flexibilização do regime de trabalho intermitente, flexibilização do regime de trabalho a termo, nomeadamente do trabalho a termo de curta duração. O Governo não vai ter aqui uma tarefa fácil, já avisaram os sindicatos, a oposição, mas também não está a contar com isso, pois não, Rui? Não, pelo menos tendo em conta o anteprojeto apresentado, que resumiste e bem, e que se faz mais de 100 alterações ao atual Código de Trabalho, e relembrando que há muito pouco tempo foi aprovado na Assembleia a Agenda do Trabalho Digno, que versava, lá está, pela questão do Código Laboral. Estas alterações, e algumas até já as comentámos já há 3, 4 semanas, relativamente às questões da parentalidade, da amamentação. Sim. Temos o trabalho flexível, temos o alargamento até das questões relativamente à greve, relativo aos serviços mínimos. Portanto, há aqui uma panóplia de alterações propostas que já tiveram vozes bem audíveis contra, quer da UGT, quer da CGTP, que se mostrou logo automaticamente... Será sempre contra, mas a CGTP é sempre contra, até quase... Nunca assinou nenhum acordo, por isso não vale a pena. Ela foi, digamos que não foi tão contra, mas que objetou muitas das medidas que lá estavam, mas a própria UGT disse que isto era um retrocesso e uma afronta àquilo que tinha sido aprovado há muito pouco tempo para a alteração ao Código Laboral. O PS, como é óbvio, rejeitou prontamente este anteprojeto, e o Chega, ele próprio se mostrou disponível para negociar, mas queria ser irredutível em algumas questões relativamente à família e às mulheres, como já foi discutido anteriormente. E, portanto, parece-me, e a própria ministra dizia que o governo estava disponível para negociar, mas não muito. E se não está muito para negociar, não me parece que o anteprojeto como é que possa ver a luz do dia, porque sem o apoio ou do Chega ou do Partido Socialista, ele certamente não verá a luz do dia, e portanto fica difícil perceber como é que, não mexendo naquilo que são estas mais de centena de propostas apresentadas para a alteração, este anteprojeto veja a luz do dia. Mas vamos ver como decorrem as negociações, que me parece bastante difíceis. Há aqui algum espaldar por parte dos patrões, porque vem aqui algumas reivindicações atendidas, mas parece que eles próprios, e isso já veio também dizer o líder da CIP, que há questões que digamos que não são prioritárias para eles, não fazem questão de alterar, e que isso em sede de concertação social, se for algum ponto, alguma consideração que não seja tida em conta pelos outros sindicatos, que estão dispostos a negociar, porque efetivamente parece-me que há aqui muitas mexidas, e já isto não é um trabalho 21, já é um trabalho 22 ou 23 num futuro qualquer, que esperemos que seja longínquo, porque efetivamente num país que carece de necessidades de natalidade, de melhorias de condições às pessoas, de melhorias de condições para as famílias, este trabalho 21 que é proposto agora neste anteprojeto, não vejo como tem em consideração todos esses apelos que se fazem àquilo que é um necessário rejuvenescimento e alteração da pirâmide hereditária do nosso país. A Ministra do Trabalho, a Maria do Rosário Palma Ramalho, defendeu que a reforma traz a possibilidade de estimular a vida ativa, tanto dos jovens como dos séniores. À direita do PST, o Chega admite negociar a revisão legislativa. É uma porta de saída para o Governo, ou uma porta de entrada para desfecho positivo das negociações do lado do Governo, Bruno? Eu acho que é a porta de entrada para o Chega chegar, passando aqui a redundância, chegar a algum poder de influência naquilo que são algumas matérias fundamentais na sociedade. Efetivamente, eu acho que são muitas alterações, algumas delas, e nós num período negocial e num governo minoritário, como sabemos que é este, sabemos que
poderá haver ali propostas que o próprio governo, apesar de dizer que está disposto a negociar pouco, algumas delas poderão já ser colocadas lá para as deixar cair em benefício de outras. Porque se formos com 5 propostas, nós temos que negociar as 5. Se formos com 10, nós até podemos... Ok, eu deixo estas 5 de fora porque tu não concordas, mas deixas-me levar as minhas 5. Não se perde nada em atirar o barro à parede. Exatamente. E eu acho que a questão já que versámos sobre isso aqui há umas semanas, sobre a questão da parentalidade e do estímulo dos jovens e a atração dos jovens e algumas questões que nos faziam alguma confusão que estivessem em cima da mesa e que se vão mantendo em relação àquilo que fomos falando. Mas noutra matéria parece-me que existe uma maior flexibilização na contratação e no despedimento, e quer se queira, quer não, e os dados comprovam isso, quando há maior flexibilidade na contratação e despedimento, há mais emprego. Os patrões têm mais tendência a contratar. Porque se for difícil prescindir de um colaborador, já não se contrata, muitas das vezes. Porque depois é difícil, se não resultar, ou se o contexto económico, e até porque o contexto económico nos próximos tempos, não sei se será exatamente de expansão, para não dizer, para não ir por outros caminhos. Por isso, haverá muita relutância dos patrões se for difícil despedir ou pelo menos reajustar a mão de obra interna das suas empresas. Se for difícil fazê-lo, deixam de contratar. Deixam-se estar, vão reajustando. Se houver maior flexibilidade, o mercado laboral funciona com maior eficiência e com maior dinamismo. É a minha perspectiva. E os dados também, a dado momento, no tempo de Passos Coelho, houve aí uma alteração nessa matéria e também notou-se no mercado laboral, com dados concretos, que o mercado laboral estava a responder a esse estímulo de maior flexibilidade. E depois há contingências de mercados e de mercados laborais muito específicos, mais sazonais, e eu acho que esta resposta também vem sendo acedada, mas que a CGTP nunca assinou nenhum acordo, por isso não vale a pena estar a perder muito tempo. A UGT é tentar perceber onde é que querem chegar concretamente e tentar chegar a um acordo o mais abrangente possível, que eu acho que nesta matéria da lei laboral é daquelas matérias de pacto de regime quase, porque as pessoas dependem disso, dependem do seu trabalho para viver. E por isso é muito importante que possam ter alguma consistência e as empresas saibam com o que é que contam. Porque as empresas, mal ou bem, precisam de saber com o que é que contam para o futuro. Que é para poderem contratar ou não. Sim, hoje permite-me só aqui uma nota relativamente ao ponto que o Bruno disse, até porque a expressão as empresas precisam de saber com o que contam é um facto, mas as pessoas também precisam de saber com o que contam para ser outro facto. E é verdade que é verdade, por vezes, e em determinados momentos, como aconteceu, e ele referiu bem nos tempos de Passos Coelho, que a flexibilização do mercado de trabalho pode ajudar à contratação, mas quando estamos em períodos de 12, 13, 14% de desemprego como tivemos, nós atualmente estamos nos 6%, e não me parece que a flexibilização ao nível de reduzir direitos na parentalidade, reduzir, ou neste caso aumentar o tempo de trabalho experimental ou da flexibilização de contratos, não me parece que seja isso que vai ajudar a economia a crescer, e nós precisamos da economia a crescer para conseguirmos pagar melhores salários para as pessoas terem melhores condições de vida, porque se nós, e era aquilo que eu dizia há pouco, para as pessoas terem melhores condições de vida, não lhes podemos dar piores condições de trabalho e dizer, você vai ter um emprego, mas vai ter um emprego com um contrato de 6 meses, para daqui a 6 meses ser renovado ou não ser renovado, e depois voltar a ser renovado ou não renovado, etc, etc, etc. E, portanto, essa flexibilização é necessária em determinados períodos, e não me parece que neste período, que na verdade nós temos a necessidade de emprego, neste caso de empregados, estamos a ir lá fora buscar empregados e dizemos a nós próprios, nós temos que flexibilizar o mercado de trabalho, que é para a economia crescer e para trazer melhores condições de vida às pessoas. Não me parece que reduzir os direitos dos trabalhadores seja lhe dar melhores condições de vida
e que seja isso que vai fazer a economia crescer, as empresas ganharem mais dinheiro, para as pessoas terem um melhor vencimento, para terem, isto é uma pescadinha rabo na boca, para terem elas próprias melhores condições de vida. E parece-me, neste momento, muitas das medidas desfasadas daquilo que é a necessidade real do mercado de trabalho. E foi isso, de certa forma, que o líder da CIP já veio dizer, por outras palavras, porque ele também defende, como é óbvio, o lado dos empregadores, dos empresários, e querem sempre, já sabemos, querem sempre o bem dos seus empregados, mas também querem o bem das suas finanças empresariais, digamos assim. Direito de réplica para o Bruno. Uma frase. A flexibilização dos contratos, e eu sou, por mim próprio falo, eu sempre iniciei contratos com 6 meses. Nunca isso me afetou na minha função, nem foi por isso que eu deixei permanecer em determinada função, ou não. Não foi essa a questão. Acabámos sempre por chegar a bom porto. Quando teve que chegar a bom porto, não chegámos a bom porto quando não teve. Não foi uma questão de 6 meses, 12 meses do período experimental maior. Não, já tive vários contextos e não foi isso que me influenciou, porque quando a empresa precisa e o colaborador corresponde àquilo que a empresa pretende, as coisas funcionam. Está dito, seguimos para a atualidade municipal, antes de entrarmos nas autárquicas. Em Aveiro, a Câmara Municipal abriu o concurso para a elaboração do projeto das piscinas municipais. Ribal Esteves continua a tentar levar até ao fim os compromissos eleitorais, fica mais não é cumprido, mas bem encaminhado. É assim, Bruno? Tal como já dissemos muitas vezes, e o próprio Presidente Ribal Esteves diz muitas vezes, tanto o primeiro dia do mandato como o último, a responsabilidade é a mesma, a legitimidade é a mesma. Ribal Esteves continua a cumprir o seu programa eleitoral que levou a sufrágio e que os aveirenses aprovaram em larga escala, e por isso continua a executar aquilo que tem previsto. E vamos ser objetivos. Ninguém acredita que tudo o que está a surgir agora, o plano pormenor do Cais de Paraíso, as piscinas, que são trabalhos que começaram no verão. Não, são trabalhos que já vêm de há muito tempo de trás e que agora é a fase final apenas de concretização de algumas questões. E eu compreendo perfeitamente que o Presidente, numa fase final, depois de tanto tempo de trabalho sobre determinada matéria, quer dizer, não vou deixar aqui a marinar para alguém se lembrar e meter isto na gaveta e nunca mais. E leva até ao fim o seu anseio, até porque os aveirenses sufragaram e concordaram com essa matéria, e quer queiramos, quer não. Havendo mais uma piscina em Aveiro, ela terá procura de certeza, porque nós sabemos como é que estão as piscinas, ou a adesão às piscinas, e não conseguirmos meter os nossos miúdos nas piscinas a aprender a nadar, a usufruir das piscinas enquanto por isso é uma decisão. É uma decisão em que não há risco de revogação, como outras que têm sido postas em cima da mesa pela candidatura do PS. Revogação nem direito a indenizações. Esta não dá direito a nada porque é só na verdade... De qualquer maneira, são mais de 70 mil euros pelo projeto, ainda não foi adjudicado sequer, de qualquer forma... Sim, mas é pelo projeto em si, portanto ele não vincula em nada a qualquer executivo, seja este, seja outro, aliás, até podia ser este, que chegasse ao fim do projeto e dizer, nós afinal não queremos nada disto, mudamos de ideias e vamos para um plano B, C ou D. E, portanto, é uma medida pacífica, é um projeto pacífico entre todos. Sim, é uma necessidade que Aveiro oficina, por exemplo. Sim, é uma necessidade que Aveiro padece. O pavilhão oficina já muda um bocadinho aqui o espectro, mas das piscinas que Aveiro padece, mas duas notas. A primeira padecia mais, e eu questionei sobre isso ainda na última reunião do Executivo Municipal, relativamente àquilo que é o que falta saber da única piscina que ainda não foi noticiado e não me parece que vá ser no espaço temporal que temos até ao fim do mandato, que é relativamente à piscina de Aradas. Todas as outras estão, ou neste caso a de São Jacinto,
que já foi recentemente Piscinas ao ar livre. inaugurada, seja a de Cacia, que está, penso, possivelmente para a semana, na próxima reunião de Câmara será adjudicada a obra, seja depois aquela que falta, a piscina do Carocho de Aradas, e portanto, digamos que preferencialmente a minha prioridade iria para estas já existentes, para além da Oliveirinha, que está a funcionar em pleno, embora também possa precisar de alguma intervenção, mas está a funcionar, e aquilo que foi feito na piscina de Diogo Carvalho, como todos conhecemos. Agora, e a segunda nota tem que ver com o considerar que este projeto, ou este pedido de projeto, e é uma das coisas que tentarei saber, é em que moldes é que será, ou seja, que valências é que terá esta piscina municipal, porque eu aí também digo claramente, é a minha opinião, de que ou investimos numa piscina a sério, e numa piscina a sério, é uma piscina com medidas de competição, uma piscina olímpica, para conseguirmos dar resposta àquilo que é uma necessidade que o município não tem, e para conseguirmos atrair para cá eventos que de outra forma não os conseguimos, ou então mais valia pegar nas piscinas que ainda agora referi e reabilitá-las de uma outra forma, com aquilo que será o custo total desta obra, que avançará em breve, e portanto vamos ver depois do projeto, que já não será para este mandato, depois da apresentação do projeto, o que é que daí virá. Autárquicas 2025, dividimos este tema em duas partes. Começaram os debates com os candidatos à Câmara de Aveiro. Primeiro foi sobre educação, ensino. Foram divulgados os resultados de uma sondagem do PS Nacional sobre intenções de voto, que colocou justamente o PS na frente. Luís Souto acusou a candidatura rival de sobrançaria e autoconvencimento. O PS prossegue a apresentação dos candidatos às juntas, combatam essa ideia que Alberto Souto é o culpado de tudo o que aconteceu. O apelo foi deixado pelo próprio em Jogueira. E a coligação PSD-CDS-PPM começou a apresentar investimentos ditos âncora para cada freguesia. Bruno, vai aquecendo a campanha, com algumas declarações também mais críticas, em tom mais acusatório, menos assuntos de agenda. De qualquer maneira, o PS continua a apresentação dos candidatos e o PSD vai fazendo também pela vida, nesta parte que destaquei. Citaste aí uma panóplia de assuntos que eu vou tentar tocar aqueles que mais me salientam. Sim. Primeiro, sondagem. Achei curiosa a sondagem. E o Partido Socialista divulgou-a amplamente. Em resposta, a Aliança com Aveiro encontrou um site de internet, também quase um vox pop, que também foi salientando na mesma altura. Houve ali um debate, uma guerra de sondagens. Foi assim apelidado por alguns órgãos de comunicação social. Acho que a única sondagem que conta efetivamente é nas urnas. Neste momento é só mesmo para argumento político e que depois resolve muito pouco. Mas salientar que nesta fase poder haver uma sondagem que dá o Partido Socialista à frente, também salienta talvez alguma estratégia de campanha ou que possa vir de Alberto Souto e da sua experiência política de muitos anos. Mas que nesta fase, para mim, representa efetivamente muito pouco, porque ainda há muita coisa para meter em cima da mesa. Em relação a Alberto Souto, continua-se a tentar demarcar daquilo que foi o seu passado, tenta chutar para o outro lado essa argumentação, tenta, até porque a lei e todo o contexto já é muito diferente daquele que era na sua altura, mas e isto tem muito a ver com a postura de Luís Souto. Luís Souto, durante muito tempo, tinha muita dificuldade em gerar esta argumentação face ao irmão, da má gestão que ele fez de 97 a 2005. A questão financeira sempre foi para ele difícil de gerir e de contra-argumentar face ao irmão. Mas neste momento, desde há algum tempo, metade do discurso de Luís Souto quase é centrado nesse papel. Vem aí o papel e vem aí a dívida.
E eu acho que nesta fase ele pode sim continuar a relembrar isso, até porque há uma franja da população que vai votar no dia 12 que não estava em Aveiro, ou não votava em Aveiro em 2005, nomeadamente, mas, em meu ver, e está um bocadinho repetitivo em relação a essa matéria. Continuar a relembrar, sim. Não branquear o passado, sim. Agora, resumir-se muito a isso parece-me excessivo, até porque ainda falta um mês e vai ficar muito desgastado e muito, se continuar nesse registro, de falar sobretudo nisso. Em relação aos investimentos âncora, que a aliança com a Aveiro foi lançando agora nos últimos dias, eu sinceramente soube-me pouco. E Poucas âncoras. Não vi âncoras. A questão é que eu não vi as âncoras. Vi reformulações de âncoras. Estou enterrada. Não, aqui vi requalificação de não sei o quê, melhoramento do trânsito, estacionamento, ok, mas isso toda a gente é consensual, não vamos por aí. Podemos não fazer por uma rua de um lado, ou é daquelas medidas do vou melhorar o trânsito, toda a gente vai concordar. Agora, como é que vamos melhorar? Aí é que vai haver divergência, não é na âncora que eles estão a propor. Depois é a requalificação de não sei o quê, o melhoramento da escola de não sei o quê. São âncoras que já existem e são pintadas. Não vi ali. E depois, eu já disse isto 2 ou 3 vezes aqui no nosso programa. Falta-me conhecer, ou que o digam, a visão estrutural do Conselho. Continuamos a falar falamos para esta freguesia e falamos de 2 ou 3 coisas. Falamos para esta freguesia e falamos de 2 ou 3 coisas. E depois a visão macro. Estamos a falar sempre em visões micros. E estamos não estamos a falar para as pessoas em termos macro. Estamos então com a chamada chuva no molhado. De qualquer forma, esta apresentação do estágio de investimentos âncora, Rui, servirá também para contrabalançar o facto do PS ainda continuar nas freguesias, a ter visibilidade por essa razão ou não? Eu pensava que estes investimentos âncora anunciados serviria de rampa de lançamento para a apresentação do programa eleitoral, mas na verdade a forma que ela foi feita, e para já também só temos, pelo menos que eu conheça, de uma freguesia. Hoje foi lançada outra. Hoje foi lançada outra, ainda não vi essa âncora. São Bernardo, se não me engano. Soube-me pouquinho, porque digamos que é mais do mesmo daquilo que já tinha sido anunciado e não me parece que seja um grande investimento, uma grande âncora, sendo que são dadas várias ideias, várias propostas e portanto eu pelo menos assumi que seria um investimento principal numa freguesia, num equipamento diferenciado, inédito, tal inovação. Exatamente, e não foi aquilo que assistimos até agora. Vamos ver nas próximas freguesias. Não sei se isso depois disputará então na apresentação do programa eleitoral como um todo da aliança com a Aveiro, mas até agora do que se soube muito pouco. Um minuto para da sondagem. Sim, 2 notas, uma para a sondagem e uma para os debates. A primeira para a sondagem é que também soube muito pouco, no sentido de que a apresentada pelo PS, e aí eu dou nota de que parece-me ter, até pela empresa que está envolvida, um pouco mais de credibilidade do que aquilo que foi apresentado pelo PSD. A verdade é que é mentira que ela até o momento hoje não está publicada e, portanto, nós também não conseguimos dissecar aquilo que efetivamente está ou não está naquela sondagem, quais os valores, quais as amostras, quais as margens de erro, etc. E, portanto, há muito fumo à volta dessa sondagem. E a outra, em resposta apresentada pelo PSD e do CDS, da Intrapulse, que basicamente são questionários eletrónicos, quase de que quem quiser vai lá e responde. Também não... Pronto, é um retrato daquilo que vale o que vale, e é muito pouco. Eu estava à espera de ver até o Chega a entrar nessa moda e ir para o meio da rua fazer um vox pop
para recolher só e dizer que o Chega tinha os 9 vereadores eleitos, mas não apareceu. Portanto, vamos ficar à espera ou da publicação da GFK ou de novas sondagens ou novas auscultações de que forma seja daquilo que é a opinião do público. Até lá vamos ficando com aquilo que é a nossa percepção do que vamos sentindo na rua. Relativamente aos debates, rapidamente, o debate organizado pelos agrupamentos de escolas, e muito bem, foi pena porque demonstrou um desconhecimento generalizado daquilo que é os candidatos sobre as competências de uma Câmara Municipal ao nível do ensino, e versou muito depois sobre aquilo que é quase, diria que excepto uma ou duas escolas, que é uma não necessidade no município de Aveiro, porque foram renovadas, salvo erro, vou dizer 10, aqui com uma margem de erro, nos últimos 12 anos, e portanto o parque escolar em Aveiro não peca por defeito, pelo contrário, nos últimos anos se houve aposta e se houve uma mão à palmatória que eu tenho que dar àquilo que foi o trabalho de Ribeirão Esteves à frente da Câmara, foi a da reabilitação do parque escolar, e portanto depois centrou-se muito no Homem Cristo, no Conservatório de Aveiro, e tudo o que foi dito para além disso pecou do lado dos candidatos por uma falta de conhecimento generalizada daquilo que questões são as competências políticas e menos relacionadas com o funcionamento propriamente dito das escolas e do ensino em si. Sim, e as propostas, algumas delas posso passar, Bruno? como as da IEL, foram completamente fora da caixa e que não me parece que tenham ponta por onde se lhe pegue, mas pronto, tudo é fazível quando o homem assim imagina. Já agora que falaste da Iniciativa Liberal, Miguel Gomes apresentou a sua candidatura e das suas listas por Aveiro. Diz ele que Aveiro merece uma alternativa verdadeira, não mais do mesmo, mas um voto de confiança, não pede um voto de protesto, mas um voto de confiança nas propostas do partido. Bruno, esta Iniciativa Liberal poderá vir a criar aqui a expectativa de entrar nos órgãos autárquicos, Assembleia Municipal, algum vogal nas freguesias, com esta dinâmica ou não? Eu diria não é com esta dinâmica. A Iniciativa Liberal, em termos nacionais, consegue ter uma repercussão em Aveiro que eu acho que lhes permitirá eleger autarcas, coisa que não tinha até à data, e acho que pelo menos na Assembleia Municipal elegerão pelo menos um, depois numa freguesia ou outra que possam eleger um ou outro, e eu acho que eles passarão a ter autarcas. Agora, parece-me que o voto de confiança que o Miguel pede é um voto em branco, porque nós falámos aqui, havia 5 medidas, nomeadamente falámos aqui a semana passada, há 15 dias, já não me recordo, sobre a questão do seguro de saúde, e teríamos curiosidade em saber mais, mas ele lançou as medidas, mas não as corporizou verdadeiramente, não lhes deu sumo para que nós possamos saber o que é que ele quer efetivamente para a cidade. E não vemos dinâmica na campanha da Iniciativa Liberal para ser alternativa. Eu, em contraponto com o Chega, por exemplo, ou mesmo com o Bloco de Esquerda, se compararmos, qualquer um, tanto o Chega como o Bloco de Esquerda, apareceram mais com propostas e mais dinâmicos do que... E eu diria que até, nomeadamente o Chega, há muito menos tempo, mas o Bloco, com o João Muniz, também tenho ideia que apareceu depois. Mas já apresentou mais propostas, já teve mais dinâmica e mais notoriedade perante a opinião pública do que propriamente a Iniciativa Liberal. Não basta fazer um cartaz a dizer que isto não é um negócio de família. Rui, o Bruno falou bem? Está dito? Falou bem. Só uma nota rápida sobre ele. Assim, tem uma vantagem que realmente é um partido que apresenta ideias fora da caixa, muitas das vezes, e que nos faz pensar
nelas e estudá-las, porque não, e perceber se poderiam ter um real impacto positivo naquilo que são as nossas lides, neste caso autárquicas. Agora, o exemplo dado, que era o que eu ia dizer há pouco, no debate relativamente ao ensino e achar que as empresas vão subsidiar estudos e estágios, etc., que depois são trocados por esses beneficiários dessas bolsas subsidiadas por empresas através de trabalho que eles vão prestar. Parece-me aqui uma amálgama de coisas que depois perde-se aqui não é perder o fio à meada, mas perde-se a objetividade que eles podem ter em algumas propostas que poderiam ser interessantes, noutras que me parecem, do meu ponto de vista, completamente descabidas, e acho que a IEL vai sofrer em Aveiro, ao contrário, e discordo um bocadinho do Bruno, daquilo que é o impacto nacional que teve, e que na verdade não foi assim tão crescente quanto isso no mês de maio, até porque mudou de líder e não me parece que tem sabido marcar a agenda a nível nacional, e muito dificilmente, e temos notado isso, como o Bruno dizia, muito dificilmente marcará a agenda a nível municipal, e portanto não prevejo, respondendo à tua pergunta inicial, de eleição para os órgãos municipais. Eu apostaria neste momento num eleito para a Assembleia Municipal, e quanto muito um eleito para a Assembleia de Freguesia da Glória e Veracruz, e depois disso parece-me para já muito difícil, por aquilo que tem sido a pouca dinâmica, principalmente a nível das freguesias e dos candidatos às freguesias no território até este momento. A fechar, a candidatura do Chega em Aradas conheceu ou vai conhecer mudança de cabeça de lista. Foi colocada a circular a informação de que Luís Silvano, um bombeiro profissional que encabeçava a lista, foi despedido do INEM por furto de combustível. Ele até diz que não percebe nada de política, que ele seria quase uma brincadeira de amigos, a liderança da lista para a freguesia. Surpreende, a meu ver, também a reação mais rápida do que o próprio Chega, do Luís Souto, que criticou o Chega e aproveitou para acusar o Chega de ser moleta do PS, um bocadinho a despropósito. De qualquer forma, o tema seria interessante, 1 minuto e meio para cada um, comentarem este episódio. Bruno. Basicamente e resumidamente, pareceu-me fora de contexto a comparação do Partido Socialista e do Chega a ser a muleta do Partido Socialista por parte do Luís Souto. Não percebi onde é que ele quis chegar, efetivamente, naquele contexto, neste contexto propriamente dito. Pareceu-me exagerado essa comparação. Outra questão parece que vai tudo para Aradas. Estas confusões todas vêm sempre de Aradas. Temos 10 freguesias, nas outras 9 as coisas estão tranquilas. Nessa matéria, Aradas tem problemas em todas as candidaturas, diria até. Tem questões em todas as candidaturas. Está circunscrito àquela freguesia. Nesta matéria, a pessoa em causa tem que se afastar, porque se tem esse tipo de questões do passado, não pode ir para uma autarquia gerir dinheiros públicos. Ponto. Mesmo que ressocializado e com cadastro limpo, Rui. Sim, muito resumidamente, é uma novela à lá Chega, que já nos estou habituado por este Portugal fora, e portanto acho que não desprestigia o ex-candidato, no caso, até pelas desculpas que ele depois veio apresentar, que nem sabia que era candidato ou cabeça de lista, mas não prestigia a ele próprio, desprestigia a política e desprestigia, e esse é o lado que menos me importa, o próprio partido Chega, e portanto, olha, dou uma nota negativa aos dois, quer ao candidato, quer ao partido, por esta salganhada, esta novela que é lá Chega, resumidamente. Notas finais, coincidência no tema proposto pelo painel de comentadores, governação em França. O presidente Macron escolheu um novo primeiro-ministro. Tem sido dias de difícil governabilidade em terras francesas. Há um orçamento para 2026 que levou à queda do governo, um orçamento assumidamente de austeridade. Bruno, queres falar um bocadinho sobre isto?
Sim, aqui a questão, eu aqui há umas semanas, e foi preciso passar uns meses para nós coincidirmos nas notas finais. Mas aqui há umas semanas já falava aqui do eixo franco-alemão e dos problemas em liderar a Europa. E a França, nesta fase, nota claramente essa dificuldade em liderar a Europa e vai no quinto primeiro-ministro nos últimos 2 anos. Quer dizer, estamos em plena convulsão, ou consecutiva convulsão, na França, e os franceses reagem de uma maneira muito austera na rua, nestas matérias, com alguma violência, com alguma destruição, e de uma forma muito efetiva e regular. Mas aqui a França não estava bem em termos económicos, não estava bem, e já tinha aqui alertado para essa matéria, e salientado, e nesta fase o problema político adensa-se de sobremaneira, até porque é os problemas do passado, quando o primeiro-ministro que se demite chegou a dizer: nós não podemos ser a Grécia de 2010. Por isso, é para termos noção de qual é o problema económico que está por trás e que agora tem novamente um problema político e novamente as pessoas na rua, e que vai gerar ali alguma controvérsia. E há muitas das nossas empresas a exportar para a França e muitos imigrantes nossos em França. Estejamos atentos e acompanhemos a situação. Rui? Sim, e é nitidamente quando este eixo franco-alemão que o Bruno frisava bem está mal, a União Europeia está mal. E, portanto, quando vinha já há uns meses dificuldades até que derivou em eleições na própria Alemanha, agora vemos isso a acontecer em França, não com eleições, mas neste porque último mandato... Porque o sistema é diferente, só por causa disso. Só porque o sistema é diferente, porque senão elas também poderiam acontecer. E vamos ver se não vão acontecer. Sim. Eu penso que só não acontecem agora, porque também estamos a cerca de 1 ano e meio de eleições presidenciais e, como o Bruno dizia bem, já vamos para o 5º primeiro-ministro do segundo mandato de Macron, e portanto nós aqui às vezes dizemos que vamos para muitas eleições e muitas trocas de primeiros-ministros, como vimos nos últimos anos, então imaginamos em França. Isto vem a propósito daquilo que é uma necessidade da economia e das finanças francesas, e o corte anunciado era de cerca de 44 mil milhões de euros para o orçamento do próximo ano, que previa muitas coisas, entre elas o congelamento do aumento de pensões, o aumento de idade de reforma, entre outras coisas, mas que na verdade eu até me custa a entender, e depois isto é a política, como é que partidos de centro e mesmo os partidos alguns de centro-esquerda não conseguem entender esta necessidade num país que está com uma dívida à volta dos 115% do PIB e que está com um déficit que é praticamente o dobro daquilo que é a diretriz europeia dos 3%, e estamos a falar de 5,7%, 5,8%. E não entender que a França não tem outra volta a dar, por muito que façam agora, digamos que aqui uma agenda de investimento bélico e de venda de bens bélicos para outros países, etc., não é sintomaticamente o novo primeiro-ministro foi ministro da Defesa. Sim. E é mais um conservador. É outra coisa que eu também não entendo na jogada de Macron, é como é que ele vai, porque ele à direita não consegue buscar mais apoios, pelo menos que lhe permitam aprovar um orçamento que seja, como é que ele vai escolher mais uma pessoa da ala direita, de confiança dele é certo, mas mais um conservador para tentar negociar com os partidos mais ao centro e centro-esquerda para fazer passar um orçamento que necessariamente tem que reduzir despesa, porque de outra forma a França vai continuar a aumentar a sua dívida pública, vai continuar em déficits excessivos e não tem outra volta a dar a não ser esta redução que é exigida. E aliás Baron disse isso no seu último discurso antes de apresentar a demissão, depois da moção de confiança ser reprovada. Disse isso, porque neste momento não se vislumbra outro caminho para a França, e portanto muita atenção, porque se a Alemanha ainda não se endireitou, pois a França dificilmente se endireitará nesta via que tem seguido nos últimos 3 a 4 anos.
Termina o episódio 24 do podcast Política no GIS. Agradeço ao painel de comentadores. Voltamos na próxima semana. Agradeço também a atenção dos nossos leitores, ouvintes, espectadores. Fique bem. Uma boa semana. Até a próxima. Política no GIS é um podcast de notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro.